Não deixa de participar do Manhã do Ar com a gente. Manda pra cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. Basta enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo contando aí o seu problema que a gente te ajuda a tentar encontrar uma solução. O nosso WhatsApp é 992258767 e você também pode entrar na nossa página do Facebook e interagir com a gente, que a gente adora. Agora vamos direto lá para cima, para o RC Cop, onde o Adeilson Albuquerque traz todas as informações do tempo e do trânsito nesta terça-feira em Manaus. Bom dia, Adeilson. Oi, Dani, bom dia para você, bom dia para o papai, para a mamãe, bom dia para todo mundo que sempre acompanha o Manhã no Ar, mas especialmente nesta terça-feira. O Alex Gomes, o repórter cinematográfico, ele mostra nesse momento, mais uma vez, as imagens exclusivas aqui do RC Cop. A gente observa aí que o tempo está desta maneira, mas está encoberto a nossa cidade por esta névoa úmida. Hoje nós não temos tanta fumaça, temos a predominância, e é muito grande mesmo a predominância da névoa úmida na manhã desta terça-feira. Menos mal, inclusive, Dani, o clima aqui em cima está muito, mas muito agradabilíssimo. A temperatura média para hoje é de 25 graus, a sensação térmica de 28 e a possibilidade de chuva é de 15%. O pôr do sol está previsto para as 17 horas e 50 minutos. E a máxima do dia é de 35 e a máxima sensação do dia de 42 graus. Ou seja, terça-feira inicia muito melhor se a gente comparar com o dia de ontem. O dia hoje maravilhosamente bem. Agora a gente vai inclusive mostrar o fluxo de veículos aqui na zona leste da capital do Amazonas. Nós sempre sobrevoamos por aqui. É um ponto super importante, como o Alex Gomes mostra neste momento aí. Inclusive, ai, ele que linda imagem! Adeilson Albuquerque, são araras. Que flagrante maravilhoso nessa manhã de terça-feira. Cena linda! Pois é. É o trabalho em conjunto do comandante Robson Teixeira. 1, 2, 3, 4, 5 Pede pra ele abrir um pouquinho. Abre mais, Alex. Nossa! Só mesmo Manhã no Ar, só mesmo RC Cop. Tá aí. Valeu, comandante Robson Que Teixeira, bom Alex começar! Gomes. Que bom começar o dia com essa imagem maravilhosa, sabendo que vale sempre a pena sim a gente preservar as nossas florestas urbanas, porque só mantendo uma Manaus arborizada, com as nossas áreas verdes em pé, a gente consegue ter cenas como essa, 5 araras aí sobrevoando a nossa cidade, entre os prédios, entre as antenas. Cena linda, né? Mais do que provado que a gente tem que conservar as nossas florestas, não só para não respirar fumaça, como a gente vem fazendo há 20 dias, mas poder deixar a natureza sobreviver. Que presente você traz pra gente, você e o Alex, Adeilson? Pois é, a gente fica muito, mas muito contente, né? A obra-prima da criação, vamos colocar assim, realmente temos que preservar, temos que cuidar o que é nosso, dessa nossa fauna, nossa flora, que é muito grande, sem dúvida nenhuma. E uma ilustração, um retrato desse grande, né? Viveiro aí que nós temos de muitos animais, dessa nossa fauna, da nossa flora, exatamente essas 5 araras que a gente mostrou no início da manhã de hoje. Só mesmo o Manhã no Ar para proporcionar isso para quem acompanha todos os dias o programa aqui da TV A Crítica, o Manhã no Ar, enfim. E agora a gente vai lá para baixo, Dani, a gente está mostrando aí, ó, em detalhes, o Complexo Viário Gilberto Mestrinho, aqui na zona leste da capital do Amazonas. Este ponto recebe aí o fluxo de veículos de pessoas que vêm da Cidade Nova, que vêm da zona leste, que vêm da zona centro-sul, da zona centro-oeste também, que passam por aqui. A gente observa que o fluxo de veículos já bem, mas bem mais intenso. Inclusive, muitas pessoas reclamaram ontem à noite devido às obras que iniciaram um pouco mais cedo, depois de 9 horas da noite. As obras aqui do Complexo Viário, elas tiveram sequência, até porque a gente vai mostrar aquele lado ali, Alex, que vai ali para o V8, exatamente. Hoje, logo cedo, nós passamos por ali, mais ou menos umas 5 horas, 5h15, aí os trabalhos de pavimentação e alargamento ali do início do V8 continuavam também de forma bem intensa. Muitas máquinas na pista, Adeilson, trabalhadores da CEMIF. Adeilson, eu queria aproveitar exatamente essa imagem para te fazer uma pergunta. A gente vê que as obras da alça viária elas estão praticamente concluídas, mas não foi inaugurado não, né? Eu acho que tem um cavalete ali bem no início que impede, exatamente ali a gente vê por baixo do viaduto, essa alça viária, que foi a parte mais importante do projeto de recapeamento, que incluiu o recapeamento
aí no complexo viário, esse retorno aí que quer desafogar a volta na bola, né? Para quem vem do V8 e quer retornar para outra pista do V8, por exemplo, a gente nota que ele já está concluído o trabalho. A princípio não tem aí nenhuma imagem de obra civil, mas não foi inaugurado ainda não, né? Perfeitamente, ainda não foi inaugurada tanto essa alça aqui do lado do V8 quanto a outra alça ali que o Alex agora mostra ali e dá acesso lá para General Rodrigo Otávio. Vamos voltar aqui de novo para o V8, Alex, para mostrar, Dani, que realmente ainda tem ali inclusive 2 dentes de dragões, como a gente costuma dizer, né? Essa parte de concreto aí, ó, que estão bloqueando, até porque esses dentes de dragões não estavam aí. Mas como alguns motoristas espertinhos já queriam, inclusive, fazer o contorno aí, sem a obra estar concluída, então a prefeitura resolveu, achou melhor colocar, então, esses 2 bloqueios aí, como a gente mostra em detalhes agora. Fecha um pouquinho o Alex, mais uma vez está aí, o Alex Gomes, repórter cinematográfico, mostrando aí em detalhes. Então, realmente reforçando a sua pergunta, as 2 alças, tanto a que vai dar acesso novamente para conversão ali para o V8, assim como também para aquela aqui da General Rodrigo Otávio para o FAM, que o Alex mostra, ainda não foram inauguradas, continuam ali. E a gente aguarda, né? Durante toda a madrugada também, inclusive, mostra a entrada do V8 ali, Alex. A gente vê aí que o Alex vai mostrar agora, vai fechar bem na entrada ali, ó, que tem asfalto novo, bem nesse início aí, ó. Mais ou menos, eu acho que uns 10 metros ou 11 metros de asfalto, bem no início aqui do V8, até porque hoje pela manhã estavam dando sequência à conclusão da pavimentação e também do alargamento deste início para receber o fluxo de veículos também, que vai convergir a esta alça, assim como também para quem já vem diretamente ali da General Rodrigo Otávio em direção ao V8. Então, realmente, as 2 alças ainda não foram liberadas para o fluxo de veículos aqui na bola do Coroado, na Zona Leste. Daniel. Adeilson, eu vou pedir antes de concluir para vocês seguirem um pouquinho aqui em direção à Universidade Federal do Amazonas, que a gente sabe que depois de mais de 100 dias, 120 dias de paralisação, as aulas da UFAM voltaram, né? A gente consegue ver que existe ali bastante carro, bastante movimento em direção à Universidade Federal do Amazonas, o campus da universidade. Provavelmente parte desses carros é a quantidade de alunos que ficaram aí 3 meses sem aula por conta da greve. As aulas voltaram ontem, a gente inclusive daqui a pouco vai mostrar aqui no Manhã no Ar como é que foi esse retorno. E aí ninguém quer perder depois desse recesso gigante de 3 meses ou mais de 3 meses. Então o volume de estudantes na manhã dessa terça-feira deve ser grande em direção ao campus, não é isso? Exatamente, a movimentação é muito intensa. A gente vê essa parte aqui de muita mata, a gente vai já mostrar de forma mais visível, até porque nós estamos sobrevoando aqui o INPA. Então a gente observa que realmente o fluxo de veículos aqui para o lado da Universidade Federal do Amazonas é muito intenso mesmo. A gente está se aproximando aqui, ó, aqui em frente à Universidade Federal do Amazonas tem também uma outra obra, só que essa obra aqui não atrapalha tanto, né, o fluxo de veículos para quem vem para esse lado. E a gente mas chega até aqui que não, bem em olha, frente. Adeilson, muita gente seguindo direção ao distrito, mas aí nessa alça que vai para o campus, até que está tranquilo ainda o movimento. Exatamente, perfeitamente. Depois que o condutor passa aqui, inclusive, da entrada da Universidade Federal do Amazonas, ele já pega um fluxo de veículos bem mais tranquilinho, depois que ele sai ali do Complexo Viário Gilberto Messinho e depois que ele passa aí da entrada da Universidade Federal do Amazonas, como o Alex mostra ali. O trânsito é lento até a entrada da UFAM. Depois, o fluxo segue até aqui bem mais tranquilinho, Dani. Obrigada, Adeilson. Daqui a pouco a gente volta com você com outras informações de trânsito, inclusive até já. Como a gente vem falando e mostrando nas últimas semanas, a população de Manaus está sofrendo bastante com essa cortina de fumaça que encobre toda a nossa cidade, né? Nesses últimos dias, o problema só se agravou. Tem muita gente sentindo no corpo os efeitos desse ar poluído. Vamos ver. O entorno de Manaus está em chamas, como mostram essas imagens de satélite. Por causa disso, já são 19 dias com a cidade encoberta pela fumaça. Nessa segunda-feira, o problema se agravou. Pelas ruas, pessoas com panos no rosto e até máscaras. Quem não usa essa proteção sente os efeitos. Minha filha ela tem rinite, né? Então, com isso, com o tempo desse jeito, ela fica mais em crises. Coriza no nariz, fica escorrendo. Além da tosse, complicações respiratórias e também na visão,
tem levado muitas pessoas ao pronto-socorro. Foi o que aconteceu com esse administrador. Pelos próximos 3 dias ele não vai poder trabalhar. Está com conjuntivite e acredita que a culpa é da fumaça. Saí, para passear ao ar livre e já estava bastante quente, bastante poluído o ar. E hoje o meu olho amanheceu assim, inchado, vermelho, lacrimejando muito por conta da secura do tempo, o tempo poluído também. Irrita demais aqui o nariz, fica tudo dolorido no rosto. A conjuntivite e outras irritações na vista têm enchido os consultórios nos últimos dias. O jeito é tentar se prevenir. A gente orienta, usar óculos escuros durante o dia para proteger, pode fazer uma lavagem com soro fisiológico em casa, se tiver um oftalmologista para prescrever um colírio lubrificante, mas assim, proteger e se preocupar um pouquinho menos com a visão e mais com os problemas respiratórios que a fumaça pode causar mesmo. E a repórter Samira Benoliel conversou com o secretário estadual de Meio Ambiente, que explicou como essa nuvem de fumaça tem chegado aqui na capital. Ele disse que vai intensificar a fiscalização contra as queimadas. Em consequência do fenômeno El Niño, é isso mesmo, secretário? Sim, mas não é só tendo como responsabilizando El Niño, né? Na verdade, nós temos, de fato, um aumento no número de focos de calor, ou seja, no número de queimadas. Isso aconteceu em todo o estado do Amazonas, na Amazônia como um todo. Nós tivemos no primeiro período, na primeira quinzena de setembro, no início do verão, os focos concentrados no sul do estado, mas isso migrou a situação. No final de setembro, início de outubro, nós temos uma situação mais complicada em todos os municípios da região metropolitana. A grande concentração de queimada, nós temos essa coloração intensa, vermelha, alaranjada e vermelha, que exatamente os municípios que compõem a região metropolitana de Manaus. O que pode ser feito para melhorar toda essa situação, que está causando aí muitos danos à saúde, principalmente? Nós temos que abolir o uso do fogo, Na verdade, é uma questão cultural. Nós sabemos que o agricultor faz uso do fogo por uma questão econômica, que aquilo de baixo custo, o preparo do solo para a atividade agrícola, mas também as pessoas, tanto no ambiente urbano como no ambiente rural, chegou o momento da gente rever os nossos procedimentos e isso exige que nós todos dos órgãos ambientais, das diversas secretarias envolvidas, inclusive da produção, a Secretaria de Educação, Saúde, os municípios, a instituição na esfera federal, todos nós tenhamos um planejamento que considere que as atividades devem começar desde o primeiro dia do ano, desde o início, desde janeiro, porque nós também temos que combater um problema muito sério, que é o desmatamento ilegal. Eles devem fiscalizar e intensificar a fiscalização nas próximas semanas? Sim, principalmente a região metropolitana, naqueles locais de maior quantidade de focos de calor, como Lábrea, Boca do Acre, Apuí, Matupi. Secretário, muito obrigada. Olha, para denúncias é só ligar para o número do IPAAM, 2123-6761, 2123-6761. E além da fumaça, esse tempo aí inconstante tem provocado a vazante acelerada do Rio Negro. Com a descida dos rios, a paisagem da orla de Manaus e de outros pontos da cidade mudou completamente e isso tem trazido prejuízo para alguns empresários. Se o ritmo da descida das águas continuar dessa velocidade, podemos ter uma seca acima da média. Onde antes tinha rio, hoje tem lama. As águas negras ficaram barrentas. Na bacia do Educandos, zona sul de Manaus, a paisagem também mudou. O rio agora é apenas um córrego. Quem não conseguiu tirar os barcos a tempo vai ter de esperar as águas subirem no fim do ano. A vazante pegou muita gente de surpresa. Isso porque as águas estão descendo em ritmo acelerado. São cerca de 30 centímetros por dia. Isso geralmente acontece nos meses de setembro e este ano aconteceu no mês de outubro. Por enquanto ainda é uma descida dentro da normalidade, mas se continuar assim, provavelmente já teremos aí uma vazante maior do que o dos anos anteriores e uma vazante acima da média. Há um mês o flutuante Vitória Régia estava exatamente neste ponto. Com o tempo, o rio foi secando e ficou um pouquinho mais difícil ter acesso a ele. Era preciso descer essa escada aqui, improvisada, de madeira. E logo quando chegava aqui embaixo, tinha um barquinho que levava os frequentadores até mais próximo do flutuante. Mas agora chegou num nível tão difícil da vazante do rio que ficou impossível chegar até lá. Olha só a distância que o flutuante está. As portas por aqui foram fechadas.
O proprietário, que há uma semana comemorava os lucros, agora lamenta os prejuízos. São 27 desempregados direto. Indiretamente, vai mais de 200 pessoas que estão sem trabalhar no período de 30 dias. O estoque de mercadorias foi perdido. Ele conta que trabalha há 40 anos por aqui e que essa é a segunda vez que a vazante causa esse transtorno. Tentamos chegar ao flutuante pelo rio, mas nossa embarcação ficou presa em troncos de árvores. Pelo menos 4 flutuantes estão na mesma situação. Além dos prejuízos, a seca deixou muita gente sem opção de lazer. E a gente encontrou, mas assim, tá realmente ruim, né, para tomar banho, a água tá super suja. Vocês vão tentar encontrar algum outro lugar? Eu vou tentar ainda procurar, ver se eu encontro um outro lugar melhor. Jaime também ficou sem trabalho. O verão havia triplicado os lucros com a escola de stand-up paddle. Mas, em menos de uma semana, tudo secou. Para diminuir os prejuízos, ele alugou os equipamentos. Mas as perdas foram inevitáveis. E trabalhar com atendimento aos hotéis, né? Que está na temporada de pesca agora, foi o que deu para salvar. Você tem estimativa de quanto deve ser o teu prejuízo? O prejuízo caiu em torno de uns 80%, 90%. Nesta mesma data do ano passado, toda esta área estava encoberta pelas águas. O Rio Negro estava 3,22 metros acima e agora está a pouco mais de 3,5 metros da cota histórica de 2010, quando a vazante deixou populações ribeirinhas sem água potável, sem alimentos e isoladas. E se a vazante continuar nesse ritmo, em pouco menos de 15 dias, a cota vai ser atingida. A expectativa é que o nível do Rio Negro se estabilize com a chegada das chuvas no fim deste mês. A tendência é que nos próximos dias o Rio Negro aqui em Manaus comece a se estabilizar. E essa vazante provavelmente ela deva terminar no início do mês de novembro ou até no final do mês de outubro. É isso que todos esperam. Infelizmente, a mãe natureza aí está castigando a gente, não sei de que maneira, mas isso aí é normal, você tem que aceitar o ciclo da seca e da cheia, né? Agora contando as horas para chegar dezembro e que o rio volte logo, para voltar a ser alegre como era antes. Alegre é um ponto de lazer do Manauara, né? A gente sabe que o igarapé do Tarumã tem muitas marinas, tem alguns sítios, alguns balneários e muita gente, como a Adriane mostrou aí na reportagem, usa esse braço do Rio Negro para a prática de esportes aquáticos, né? E com essas condições da água, fica muito difícil até tomar banho ou praticar algum tipo de esporte. Depois do igarapé do Tarumã, ainda tem outro igarapé chamado igarapé do Mariano. Esse seca normalmente, né? Tem que ser uma vazante não muito grande para ter alguma água, senão ele seca completamente e aí é cenário desértico, né? Parece um deserto que a gente vê. Agora ele serve muito de termômetro, exatamente como foi mostrado na reportagem, para a gente verificar aí se a seca é grande, se chega a ser uma estiagem, que é uma seca bastante intensa ou não. E a gente espera que os donos dos flutuantes que se preparam ao longo do ano todo para receber aí essas pessoas que vão em busca de lazer, consigam o mais rápido possível ter o seu rendimento de volta, porque nessa época do ano fica bem difícil para eles realmente. Ontem nós mostramos imagens ao vivo do RC Coop para a gente ter uma dimensão de quanto o cenário mudou na zona sul da cidade, com a descida aí do Rio Negro. Nossa equipe foi até o bairro do Educandos acompanhar a rotina dos moradores nesse período de seca. E para alguns, olha só, essa é a melhor época do ano? Vamos ver. Por ali, quando foi... A bola rola solta onde antes passava um rio. No bairro Educandos, a seca muda a rotina dos moradores. É assim todos os anos. Mas desta vez, as águas baixaram rápido demais. Por ali, Irene quando foi no outro se dia, estava espantou diferente. quando viu o curso das águas mudarem em menos de 24 horas. Fiquei admirando o rio, né? Ainda no meio ali, onde está aquele campo ali, passava um riachozinho, um rio, né? Ainda estava. Então, quando foi no outro dia que eu olhei, aí eu fiquei admirada, assustada, né? Pô, não está mais o rio. Que eu olhei, estava só o risquinho lá do outro lado, né? Que passou. Então, achei que foi muito rápido, assim, né? Na época da cheia, os moradores precisam lidar com o risco de desabamentos, inundações ou até de uma criança cair e se afogar. Na época da seca, eles têm de lidar com todo esse lixo. E acredite, para os moradores da Orla de Educandos, essa é a melhor época do ano.
ou a menos pior. Evita de criança, nossos filhos mesmo passar na ponte e biocar na água, né? Outro dia a minha prima quase morre afogada aí, entendeu? Então é isso, melhor mesmo é seco. A área que seria o quintal do Emerson recebe lixo de toda a cidade, trazido pelos igarapés. E ainda tem as doenças que aparecem na vazante, infecções, diarreias, até dengue ameaça as famílias. Moradora antiga, Dona Isabel conta que a partir de novembro, o Rio Negro começa a dar sinais de uma nova cheia e gostaria de não estar mais nessa casa quando as águas voltarem a tocar no assoalho. Já pedi casa do governador, já pedi apartamento, mas não me ouve. O que é que a gente pode fazer? Morar alagado. É a dura rotina dessas famílias humildes, desassistidas, reféns do rio. E vulneráveis, é a subida e a descida sempre, né? A gente continua falando sobre esse assunto, daqui a pouco o Márcio Azevedo vai estar ao vivo, mostrando ali a cota de subida do Rio Negro de ontem para hoje. A gente já volta a falar sobre esse assunto da vazante. Agora a gente vai mudar de assunto, hoje acontece o lançamento da campanha Salve o Sauim. Para quem não sabe, o sauim é aquele macaquinho, né? Animal símbolo da cidade de Manaus, que está em perigo de extinção. Por isso, um grupo de instituições ligadas ao meio ambiente vai se reunir hoje na Assembleia Legislativa para debater esse assunto. E a gente vai conversar agora com a repórter Thea Morel, que traz mais detalhes para a gente sobre essa mobilização. Thea, me diz aí, hein, como é que vai funcionar a campanha e quem que pode participar? Bom dia. Bom dia, Daniela. Bem, essa campanha tem uma ação que é muito importante. É exatamente uma petição online que pretende contar aí com 100 mil assinaturas, né, de pessoas em favor da preservação do sauim de coleira. A gente já sabe que hoje em dia essa espécie, que só existe aqui na região de Manaus, está criticamente ameaçada, né? É classificada pelo IBAMA como criticamente em perigo de extinção e é por isso que é preciso preservá-la. Aqui ao meu lado nós temos a Natália Lima, que é bióloga e que pode explicar um pouquinho para a gente como é que vai funcionar toda essa mobilização e essa campanha. Natália, primeiro vamos falar dessa petição, né? Como é que você participa disso? Então, a petição é parte de uma campanha maior chamada Salve o Sauim. Nós temos uma página no Facebook, onde essa petição pode ser acessada, a pessoa clica no link, entra, coloca seus dados e participa. Nós já estamos com mais de 2.000 assinaturas, mas a gente tem essa pretensão de chegar a 100 mil, que vai ser utilizada para ser encaminhada a gestores públicos, solicitando a criação de unidades de conservação para garantir a sobrevivência da espécie ao longo do tempo. Unidades de conservação que seriam aqui na região de Manaus. Tem também material de campanha que vocês hoje, para chamar a atenção, vão estar mostrando e levando lá para a Assembleia, né? Você pode mostrar para a gente? Em comemoração, a gente está aproveitando também na campanha o Dia do Sauim, que hoje é o Dia do Sauim, né? E aí a gente está realizando um evento, hoje a partir das 8h30 até as 15 horas, na Assembleia Legislativa. E lá a gente vai reunir gestores, a população em geral, que a gente quer adesão, né, a esse movimento, para que não fique restrito somente aos órgãos ambientais, à academia. Então a gente quer ampliar o debate, reunir esforços em torno desse debate, socializar informações que já existem e apontar alguns caminhos para a conservação, né? A gente já tem vários caminhos que já existem para colaborar na conservação da espécie, e esse espaço vai ser dedicado a isso. E nesse momento a gente também vai homenagear algumas pessoas que tiveram um papel importante, né? Entregar um prêmio, um troféu e um certificado de honra ao mérito. Vai ter mesa redonda, debate e a distribuição do material, o lançamento do livro, que é Sauim de Coleira, a história de uma espécie ameaçada de extinção. Está muito interessante. Vou mostrar aqui o livro, ó. Esse livro aqui, Daniela, é um livro que fala um pouquinho, né, sobre o sauim de coleira e sobre que áreas ele existe, como é que vive a espécie. Tem também outros materiais para chamar a atenção, né, das pessoas. Que vai servir também de abano para esses dias de calor, mas assim, para as pessoas assumirem um pouco e se identificarem mais com o sauim. E a gente tem também um material de divulgação, enfim, vai ser bastante rico e estão todos convidados a participar. Pois é, muita gente não sabe que essa espécie existe aqui, mas esse material ajuda a informar e ajuda também a chamar a atenção das pessoas pela importância da preservação dessa espécie, que pode sumir, né? Daniela. Obrigada, Thea Morel. Antes de despedir da Natália, eu queria fazer uma pergunta sobre a preservação, sobretudo ali na floresta da UFAM. A gente sabe que a floresta da Universidade Federal do Amazonas é importante, é um reduto importante ali para os sauins. Como é que está a preservação naquelas ruas que cortam ali o campus, hein?
Natália, a Daniela está perguntando como é que está a preservação nas ruas da UFAM, né? A gente sabe que aquele ali é um fragmento florestal importante aqui na cidade e ali é uma área, né, que provavelmente existe. É feito algum trabalho para que eles continuem existindo ali em outros fragmentos aqui em Manaus? Na verdade, assim, tanto nesse fragmento como em outros, existe um plano de ação nacional para a conservação do sauim de coleira e dentro desse plano a gente tem discutido algumas áreas prioritárias e algumas intervenções que são necessárias nessas áreas para que eles continuem lá. A área do FAM é uma das áreas que a gente discute, né? Estamos propondo dentro dos processos de licenciamento a implantação de passagens de fauna, existe o projeto Sauim de Coleira, que é coordenado pelo professor Marcelo Gordo, lá da UFAM, que também faz um trabalho lá dentro de divulgação da espécie, da necessidade de se implementar medidas, né, que garantam a sobrevivência dela, a parte de educação. Enfim, esse trabalho, esse debate a gente tem buscado ampliar bastante e a UFAM, como o INPA e outros fragmentos aqui do município, também são áreas prioritárias no nosso debate, não só as zonas rurais, que também estão no foco dessa campanha. Pois é, as passagens de fauna são justamente para interligar esses fragmentos, para que eles não fiquem isolados e continuem a viver. Dani. Obrigada, então, Thea Morel, pelas informações também da bióloga Natália Lima. Daqui a pouco eu volto contigo. Thea, até já. E a manchete do jornal A Crítica de hoje é Delegado Covarde. A reportagem mostra cenas de tortura praticadas pelo delegado Daniel Trindade na delegacia do município de Juruá. As ações seriam cometidas contra presos detidos no local. Vamos ver esse e outros destaques na edição de hoje com o André Alves. Exatamente, Dani. Imagens obtidas pelo jornal A Crítica mostram um delegado de polícia agredindo presos com ripadas, com pauladas, dentro de uma delegacia. Nas cenas, o policial obriga os presidiários a estenderem as mãos e a serem submetidos a sessões de palmatória, que são acompanhadas por outros presos que, em seguida, serão submetidos à mesma sequência de tortura. Não é a primeira vez que esse delegado é flagrado agindo dessa forma. Os detalhes dessa história você acompanha na edição de hoje do Jornal A Crítica. Além disso, nós vamos mostrar também que, nas últimas 48 horas, Dani, 51 focos de incêndio foram registrados no Amazonas, todos na região metropolitana de Manaus, todos ocasionados por ação humana, ou seja, segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, os incêndios são criminosos. Essas e outras notícias você acompanha na edição de hoje do Jornal A Crítica, que já está nas bancas. E nós tivemos acesso ao vídeo que mostra o delegado agredindo os presos no município de Juruá, que fica a 575 quilômetros de Manaus. São cenas fortes de tortura, desrespeito ao ser humano, humilhação. Por isso, nós optamos por cobrir o rosto dos agredidos e mantivemos imagens e sons apenas com a intenção de deixar bem claro os atos praticados contra pessoas que ainda não foram levadas a um juiz, mas que já foram, sim, condenadas e torturadas por um delegado que deveria zelar pela integridade delas. As imagens a que o jornal A Crítica teve acesso teriam sido feitas supostamente por um policial militar identificado como Felipe. O delegado Daniel Trindade sabia que estava sendo gravado e não se intimidou. Vamos lá, 2. Vai. As cenas de tortura teriam acontecido dentro de uma cela na delegacia do município de Juruá. 3, vamos lá. A Bedias pegou quantos? Vai. 50, não sabia. O delegado agride os presos com pauladas nas mãos e nos pés. Eles gritam. Agora ficou bom. Vai. Pedem para parar, mas o delegado não se importa. Valeu não. Vai logo, vai, As cenas teriam sido gravadas no dia 17 de maio deste ano, logo após o delegado ter sido transferido de Carauari para Juruá. A mudança de município aconteceu depois que outro vídeo, onde Trindade aparece colocando presos da delegacia de Carauari para lutar, vazou nas redes sociais. Na época, ele se defendeu, dizendo que tudo fazia parte de um programa de ressocialização. As pessoas, num primeiro momento, veem um vídeo daquele e falam assim, nossa, é muito agressivo, é muito violento, mas não é. Vê uma luta profissional de MMA,
quanto sangue, quanta gente machucada. É normal, isso é do esporte. Agora, o que eu coloco é que todos estão ali, praticam o esporte comigo dentro da cela, com segurança, por livre e espontânea vontade. A SSP afastou o Daniel Trindade das funções, mas ele permanece na cidade de Carauari, onde aguarda a decisão da Justiça para continuar atuando como delegado do município. E tem gente que defende, né, acha que é preso, né, que a pessoa praticou algum crime e merece. Não merece, gente. A partir do momento que um Estado desse, o Estado de Direito, da Justiça, perde sentido, outras leis podem cair também. Então, todos nós temos que defender o que manda a lei. E a lei manda que as pessoas sejam julgadas, punidas e não existe punição de tortura, não existe pena perpétua no Brasil. Se isso tem que ser revisto com os congressistas. Nós, pessoas civis normais da sociedade, não podemos fazer isso. Agora, quando um ato como esse é praticado por um delegado, se piora ainda mais, como eu falei, é a pessoa que deveria zelar pela integridade. Entre essas pessoas pode haver culpados, ainda não julgados, mas pode haver muita gente inocente e nenhum ser humano culpado ou inocente pode passar por uma situação humilhante como essa. Agora a gente vai para o estúdio da Rádio A Crítica conversar com o Wilson Lima, que também está ao vivo pela 93.1 e agora vai falar com a gente aqui no Manhã no Ar. Não sei se o Wilson já está me ouvindo. Tudo bem, Wilson? Bom dia. Bom, eu vou conversar agora com a Daniela Sayag. Oi, Daniela, bom dia. Tudo bom, Wilson? Tudo a gente bem. acabou de mostrar aqui no Manhã no Ar as cenas de tortura. Elas foram gravadas, teriam sido gravadas por um policial militar em maio desse ano, no município de Juruá. Esse delegado, Daniel Trindade, que já está afastado das funções enquanto policial, continua aí em cargos administrativos. Você acompanhou bem essa situação relativa a esse delegado em junho, quando ele colocava algumas pessoas para praticar o MMA, né? Como é que foi na época, hein, Wilson? Bom, foram imagens que chocaram, né? E aí ele alegou que, como é ligado ao pessoal do jiu-jitsu, estava fazendo esse trabalho com os presos como uma forma de ressocialização. E agora, essa paulada, quem vai explicar o quê, hein? Pois e aí tem claramente a prática do abuso de poder, abuso de autoridade, tem aí a prática da tortura, tratamento desumano, e isso não é permitido pela nossa Constituição. Independente da pessoa estar presa ou não, o artigo 5º da Constituição Federal diz que ninguém, independente de estar privado de sua liberdade ou não, será submetido a tratamento desumano, a tratamento degradante ou a qualquer tipo de tortura. O delegado, inclusive, diz que está no município de Carauari, onde deve estar à espera, né, de assumir o seu posto lá como delegado. E aqui a gente estava comentando, inclusive, da apreensão dos presos, né? Como é que estão os presos lá na expectativa da chegada desse delegado. E alegou também que foi um procedimento injusto da Polícia Civil no momento em que o afastou das suas funções. Sabe o que eu até comentei com a produção hoje aqui de manhã? O que eu acho, assim, impressionante é que ele sabia que estava sendo gravado, né? E ele não achou, não viu ali nada demais, não se importou. É uma gravação, em tese, ele ou defende que é uma medida socioeducativa, como ele fez na vez anterior, ou realmente ele tem certeza da impunidade, que não se importou em nenhum momento em ter sido gravado. E para realizar esse tipo de situação, existem procedimentos, né, Daniela Sayag? Existe todo... isso precisa ser informado à Secretaria de Administração Penal, precisa ser informado também à Secretaria de Segurança Pública, se ele vai desenvolver algum projeto social ou não, como é que esse projeto social vai ser desenvolvido. Agora, isso daí está longe de ser programa de ressocialização de presos. Daí é uma situação, o preso está sendo submetido a uma situação de humilhação, de tortura, e aqui vale dizer que a gente não está defendendo quem está lá cumprindo sua pena, não. Deve cumprir sua pena, mas dessa forma não. Aí já é abuso de autoridade. Agora, por tratar-se de uma delegacia, inclusive, muita gente ali, a grande maioria, diante da lei, seriam todas as pessoas, por estarem numa delegacia, sequer foram julgadas, né? Então, na verdade, eles nem estão cumprindo pena, eles estão à espera de um julgamento. Exatamente. E outro detalhe, como em muitos dos municípios não há presídio, esses presos vão para a delegacia e ali ficam
todos os presos, independente do grau do crime que cometeram, né? Se cometeram um homicídio, estupro, ou se apenas furtou ou roubou uma galinha. Fica todo mundo no mesmo local, na mesma situação. Então corre o risco de você estar aplicando uma pena dessa, que não é permitida pelo Estado, a uma pessoa que pode ser inocente, inclusive, porque só é condenado quando o processo é transitado e julgado, né? Então corre o risco de ele estar fazendo isso também com um inocente. Wilson Lima, obrigada. Com certeza você vai tratar desse assunto logo mais ao meio-dia no Alô Amazonas, né? Sem dúvida nenhuma. Tá bom, obrigadíssimo, Wilson Lima. E todo mundo que nos ouve nesse momento pela 93.1. A gente está ao vivo aqui no Manhã no Ar. Queria também desejar uma ótima terça-feira para os seus ouvintes, Wilson Lima. Opa, legal. Muito obrigado. Obrigada. Até amanhã para você. Até lá. Tchau, tchau. Agora vamos falar da Cota do Rio Negro, vamos voltar a falar da Cota do Rio Negro para hoje, né? Eu converso agora com o Márcio Azevedo, que está lá ao vivo no Porto de Manaus, no centro da cidade. Bom dia, Márcio. A gente já tem alguma previsão aí do nível da descida do Rio Negro para essa terça-feira? Oi, Dani, bom dia. Na verdade, nós já temos esse número, não é nenhuma previsão. O seu Valderino está aqui comigo, o Valderino Pereira, que é o homem que faz essas medições diárias há mais de 20 anos. E ele esteve ali, olha, não sei se o Domingos consegue mostrar, aquela réguinha branca, é a régua mais antiga de medição que tem aqui. Ele já não faz essa medição, na verdade, nessa régua, por conta de toda essa poluição que a gente vê aqui na orla. Ele instalou uma outra régua, mais cedo ele esteve lá naquela régua e só foi confirmar realmente a cota de hoje. E o rio desceu, continuou descendo. Seu Valderino, muito bom dia, obrigado por ter nos recebido. Quanto está a cota do Rio Negro hoje? Quanto desceu de ontem para hoje? Bom dia a todos. Bem, o Rio Negro baixou 23 centímetros de ontem para hoje. A cota hoje está em 17,07 metros. A gente está a quanto da cota recorde de maior seca? Nós sabemos que a maior vazante foi no dia 24 de outubro de 2010, atingiu uma cota de 13 metros e 63 centímetros. Então nós estamos ainda a 3 metros e 44 centímetros distante daquela cota. Seu Valderino, o senhor falou que vazou 20 e poucos centímetros. Se a gente continuar com essa velocidade de vazão do Rio Negro, a gente corre o risco de já na semana que vem a gente atingir essa cota recorde da maior vazante? Bem, se isso ocorrer, certamente. Mas a gente pode afirmar o seguinte, que o rio já está naquele seu período indicando o período que vai parar, porque normalmente as máximas de enchentes, cerca de 76% desde 1902 ocorreram em meados de outubro, que não aconteceu, mas no início de novembro, né? Então nós esperamos que isso aconteça. E o outro detalhe mais importante é que esses valores diários estão diminuindo, que é o correto. O Rio Negro atingiu uma cota mínima diária, que foi no dia 11 agora, que deu 40 centímetros, e de lá para cá está baixando. Ontem foi 28, hoje 23, 5 centímetros. Então, a tendência neste momento é que essa diminuição ocorra. É lógico que nós não podemos precisar o dia que isso vai ocorrer, mas a tendência é essa. E as informações que nós temos também lá do Solimões, lá em cima, mais precisamente Tabatinga, é que o rio já começou a encher lá há quase 15 dias. E nós temos como dados aqui, não científicos, mas dados que a gente tem observado todos os anos, que ocorre lá no Solimões, lá em cima, daqui a uns 20, 25 dias ocorre aqui. Então essa é uma coisa que a gente tem que dizer para também... E o pessoal tem que ficar alerta, né? O problema é esse. Eu sempre digo que ninguém conhece a natureza direito. Mas essa estatística que nós temos, as observações de muito tempo, nos diz o seguinte, que a vazante não vai perdurar por muito tempo. Ela já começou a desacelerar, como o senhor colocou, mas também ficou alerta, né? A natureza é inexplicável. Tinham anos que a gente pensou que já ia parar a vazante, começou a dar uma subida e de repente vazou do nada. É a natureza, né, seu Valderino? É verdade. Eu sempre digo o seguinte, a gente respeita as pessoas que estudam, tem bastante pessoas estudiosas, empresas, essas coisas, departamento ímpar, CPRM, essas coisas todas, né? Mas ninguém pode ainda dizer, amigo, o que vai ocorrer amanhã. Seu Valderino, agora para a gente explicar para quem está em casa, eu acho que é uma curiosidade, né, Dani? Essa cota, como ele falou, essa medição começou em 1902 pelos ingleses.
Eles começaram isso lá atrás, era uma coisa bem caseira, porque eles tinham medo de encalhar, não conheciam o rio, e de caseiro passou a ser uma medição internacional. É verdade. Essa cota foi instituída na época pelos ingleses, mais precisamente no dia 15 de setembro de 1902. Isso era uma cota realmente caseira, uma coisa doméstica que só servia para cá. O desconhecimento deles, sua profundidade, se o rio oferecia calado para as embarcações, que nós sabemos que o calado é a distância do nível d'água, a parte inferior de uma embarcação, né? Então isso aqui, as cargas que aqui chegavam eram cargas leves, vinham cargas a granel, então não tinha tanta preocupação. Mas com o advento da Zona Franca, o sistema inclusive de transporte marítimo, que passou de um sistema de cabotagem, que é um transporte interno dentro do país, passou para um longo curso, que são navios que vinham de longe, com cargas pesadas. Então, a partir daí, eu sempre digo o seguinte, essa cota, esse trabalho aqui, não passou só mais ser é só do porto, essas coisas não. Passou de interesse geral para os governantes, para aquelas pessoas que são responsáveis por isso. Seu Valderino, muito obrigado pelas suas informações. E Dani, a gente está acostumado a ver uma outra régua, né? O Domingos vai mostrar, porque olha a peripécia que a nossa equipe fez para trazer essa imagem diferenciada. A gente desceu, nós descemos, praticamente escalamos tudo aquilo que você vai ver. Aquela é a régua que todo mundo conhece, aquela medição que coloca ali, o seu Valderino faz, vai lá e coloca. É uma coisa mais histórica, mais simbólica, para que as pessoas que entrem e deixem Manaus pelo porto saibam como subiu, como desceu o rio. Como a gente vê, o rio, a água já está bem longe ali daquela marcação, né? E aí o que vale é a medida. E daqui a pouquinho, Dani, a gente vai aprofundar essa história com o seu Valderino, inclusive vai mostrar o livro onde ele anota, que é anotado desde os ingleses, lá de 1902. Mas isso a gente vai trazer, vai mostrar amanhã em uma reportagem sobre essas curiosidades aqui da medição do Porto de Manaus. Eu volto com você, Dani. Obrigada, Márcia Azevedo, com as informações ao vivo lá do Porto, e um grande abraço aí para o seu Valderino, essa figura sensacional que já faz parte aí da rotina da cidade, na época da cheia, picos da seca. Seu Valderino aí habita todas as manchetes e os noticiários. A gente agradece muitíssimo pela entrevista ao vivo aqui para o Manhã no Ar. Seu Valderino, e amanhã eu quero ver essa reportagem, hein, Márcia Azevedo. Agora a gente vai voltar a ver como é que está o trânsito direto do RC Coop lá de cima com a Deilson Albuquerque. Olá, Deilson, onde é que a gente está agora, hein? Aqui na Max Teixeira, estrada da Cidade Nova, zona norte da nossa cidade, uma das principais vias que liga a zona norte ao centro, a zona centro-sul também. A gente passou ali pela entrada do Manu, o trânsito por lá é intenso, mas está bem melhor se a gente comparar com o dia de ontem, que neste ponto que a gente mostra aqui, parte da Max Teixeira, estava bastante intenso. Semáforo aqui, um dos últimos semáforos que já dá acesso ali para Torquato Tapajós, por aqui o trânsito comprometido. Neste momento, apesar da faixa exclusiva ainda não estar sendo utilizada diretamente, aí causa de multa para aqueles que não respeitam, mas o fluxo de veículos é bastante tranquilinho, como a gente mostra aqui já no finalzinho da Max Teixeira, que é a estrada da Cidade Nova. A gente vai dar o chamado 360 para mostrar, inclusive, a entrada aqui da Torquato Tapajós. Pode seguir ali para Torquato Tapajós, tá bom? Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico, tá aí, ó. A gente já entra neste momento Torquato Tapajós, nos dois sentidos, centro-bairro, bairro-centro, fluxo de veículos também para quem sai da Max Teixeira é ótimo aqui pela Torquato Tapajós, em direção ao centro da nossa cidade. Dani. Obrigada, Deilson Albuquerque, com as informações do trânsito nesta terça-feira na cidade de Manaus. Daqui a pouco eu volto com você, até já. E os alunos da UFAM voltaram às aulas ontem, depois de 109 dias de greve dos professores. De acordo com o calendário divulgado, a reposição das aulas segue até o dia 12 de dezembro. As provas devem ser aplicadas no período de 14 a 19 de dezembro, com previsão de lançamento de nota até o dia 20 do mesmo mês. A greve da UFAM terminou no último dia 16 de outubro e já entrou aí para a história como uma das maiores paralisações da instituição. Uma das principais reivindicações da categoria era a ampliação de vagas em concursos públicos para os docentes, para os professores e também para os técnicos em reestruturação da carreira dos professores. Os professores voltaram às aulas sem serem atendidos.
E agora vamos falar de um assunto que tem tirado o sono de muitos estudantes. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que acontece nesse fim de semana em todo o Brasil. Só que no Amazonas, mais de 150 mil pessoas fizeram a inscrição para participar das provas. Nessa reta final, os candidatos que concorrem a uma vaga na universidade intensificam as rodadas de estudo. Vamos ver como é que está essa correria. Sala lotada e apenas um objetivo. Eu quero engenharia química. Assim como Juliana, mais de 7 milhões de candidatos se inscreveram para a prova desse ano. Faltam apenas 5 dias e na última semana os cursinhos intensificaram as aulas. A turma se preparou com viradões. Nós temos uma bateria de horas aí de estudo que vai desde as 8 da manhã até as 18, no sábado e no domingo. Então são 10 horas de estudo por dia, então 20 horas totalizando tudo. E vale tudo para esses jovens. Andrew mora em Presidente Figueiredo e todos os dias enfrenta 2 horas de estrada e mais 4 de rota para fazer um cursinho preparatório em Manaus. Essa rotina eu faço 5 dias na semana. Com um propósito. Com o propósito de passar na universidade. Além do esforço, é preciso anotar tudo o que o professor fala. Entre os anos de 96 e os anos de 2006. E além da sala de aula, estudar em casa. Vida social, esse ano ficou de lado. Não tenho vida social. É só estudos e de dia, de noite, de tarde, porque eu quero passar em medicina, então é muita dedicação. A prova é em 2 dias. No próximo sábado serão os conteúdos de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Já no domingo, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e a temida redação. E atenção, por causa do horário de verão em Manaus, o portão vai abrir às 10 da manhã e fecha às 11. No caso dos sabatistas, a prova começa às 7 da noite. E é bom não esquecer de levar apenas o previsto no edital. Só vai poder levar para a sala de aula o essencial: uma caneta esferográfica de cor preta e embalagem transparente, o RG e, no caso de água, sem o rótulo. É proibido levar óculos de sol, relógio e qualquer aparelho eletrônico. Além das vagas nas universidades, o Enem possibilita até cursos no exterior, com vaga no programa Ciências Sem Fronteiras. E para não perder o foco, esse professor dá dicas importantes para um bom desempenho. Nesse momento, não adianta se desesperar, tem que manter a calma, tem que ter tranquilidade, dormir bem, né? Se concentrar naquilo que foi estudado durante o ano todo, naqueles conteúdos mais importantes que sempre vêm nas provas de vestibulares. Olha aí o professor dando algumas dicas, né? Para a gente detalhar ainda mais dicas para você que está se preparando. A gente recebe agora aqui no estúdio a especialista em processos seletivos das escolas IDAAN, a Ludmila Rondon, que vai dar essas dicas de como preparar para esses dias que antecedem as provas do Enem. Bom dia, Ludmila, bem-vinda. Bom dia, Dani. A gente sabe, né, que nessa época é preciso manter a calma. Agora, minha pergunta para você é: como, Ludmila? Difícil, né? O importante, primeiro, nós temos que analisar a prova do Enem. O estudante, quem está se preparando, sabe que a prova do Enem, em termos de conteúdo, ela é uma prova acessível. Só que é uma prova que exige a resistência física e psicológica. Afinal, são, no total, 10 horas de prova em 2 dias. Uma maratona. É uma maratona. Então, ele tem que focar que essa reta final agora é muito mais da estabilidade emocional dele do que o conteúdo propriamente dito. Afinal, são anos, né? O Enem vai exigir anos de conteúdo aí dessa vida acadêmica dele. A gente trouxe aqui no telão algumas dicas. A primeira é manter a rotina. É possível? É o principal. Uma dica que eu sempre dou aos meninos, aos alunos, é assim: não inventa moda agora. Então, viradões na madrugada, grupo de estudo até mais tarde, situações como essa, é importante que não. Continua a tua rotina. A qualidade do sono, a quantidade de sono é fundamental agora, nesses últimos dias. E aí, vale a sexta-feira você abrir mão do estudo. Se você já vem numa rotina de estudo, a sexta-feira precisa ser para relaxar.
Aí, como está dizendo aqui o desenho, ler um livro que não seja necessariamente do estudo, praticar o esporte, namorar. Um cinema, um namoro, os amigos, isso vale a pena na sexta-feira. A gente tem outra dica aqui, refaça as provas dos anos anteriores. Aqui tem as provas exatamente anteriores. Repete exatamente a mesma questão. Pode cair, né? Pode constar aquilo, ou na verdade é uma similar, uma parecida? Na verdade, você tem que aprender a raciocinar como a prova vai te exigir o conteúdo. Essa é a importância, a sacada de refazer as provas anteriores. Essa dica, ela é uma dica que já vem de algum tempo. Quem está se preparando já deve estar com essa rotina de refazer os exercícios anteriores. Entretanto, esses últimos dias, eles são essenciais porque no Enem, ou em qualquer vestibular, ele vai ter que aliar conteúdo e tempo de resolução da questão. Então, vários alunos viram para mim e falam assim, professora, mas eu já fiz essa prova. Refaça com o objetivo de você conseguir acertar mais em menos tempo. E redação. Vale a pena mais algumas redações, 2 redações daqui até quinta-feira, e sempre tentando ficar em torno de 1 hora, no máximo 1h15 para elaborar essa redação, porque isso vai ser fundamental no segundo dia de prova, que nós temos a matemática e linguagens. Até porque a gente sabe que escrever é um hábito, né? É um hábito. Se alimente, tem gente que esquece, faz uns viradões, aí, não, só vou tomar um shake, só vou comer um sanduíche ali do lado. Entrar de dieta. Não pode, né? Agora não. É como eu te digo, em manter a rotina. É se alimentar da maneira como você está acostumado, não tentar grandes dietas. Por outro lado, também, sem reforçar demais essa alimentação, alimentos gordurosos, situações como essa, tem que tomar cuidado. Querendo ou não querendo, a ansiedade faz com que as coisas não funcionem tão normais no nosso organismo, Quer né? dizer, não comer nada que possa te dar um enjoo, que possa dar uma dor de barriga, que possibilite de ir para a prova. Isso, uma enxaqueca, uma enxaqueca, né? Até porque a ausência de comida dá muito enxaqueca, né? Isso. Até porque um esforço de um ano inteiro pode acabar por uma situação como essa, né? E, Dani, é importante também falar que é a questão da quantidade de refeições. Quanto mais você quebrar as refeições agora, melhor vai ser teu rendimento para que teu metabolismo permaneça sem aquela oscilação de almoça e depois só vai comer lá à noite. Então, o lanche, essa rotina nessa reta final, se não é hábito, mas é importante dar uma regrada nesses últimos dias. A gente tem mais alguma dica, produção? O que a gente preparou ainda? Pratique exercício físico, não é levantamento de grafite, não. Não, na verdade, como o Enem é uma prova de resistência física, você vai passar 10 horas sentados numa cadeira, então eu brinco que sempre vai doer, né? Dói aqui, dói... O exercício físico é fundamental. Agora, se você não pratica, não é hora de iniciar uma maratona. É uma questão assim, um alongamento, né? Às vezes uma caminhada leve, alguma coisa vai ser legal até em função da ansiedade. O que mais a gente preparou aqui para quem está nessa reta final? Cuide da sua imunidade. Difícil nessa época de fumaça, então tá bem complicado. Aí tem muito a ver com a questão da alimentação e do exercício, né, Ludmila? Na verdade, a própria ansiedade, a pressão, aquela, né, o pensamento do tudo ou nada, tá chegando a hora, isso faz com que você fique mais vulnerável a uma gripe, a uma crise de enxaqueca, a questão da fumaça. Então é importante tomar cuidado, tomar muito líquido, isso é fundamental. E tomar cuidado mesmo, não se expor desnecessariamente a ambientes ou situações que você possa aí ter uma recaída antes da prova. A gente sabe como que tudo na vida, né, e nessas situações, assim, limites da vida principalmente, tem pessoas que dizem assim, acho que não vai dar, você está estudando pouco, tem muito a ver com o próximo quadro que a gente preparou, que é se apegue a pessoas positivas. Nada de negativismo nessa época, Ludmila. Nada. E a dica é assim, pega aí nos próximos 10 dias, né, uma semana, se afasta das pessoas negativas, sejam os familiares, aquele que pressiona demais, ou até dentro do próprio ambiente da escola ou do cursinho, aquele amigo que você vê que está mais ansioso, que está, né, um pouco desequilibrado emocionalmente quanto à prova do Enem, não vale a pena ficar por perto. Você tem que ir positivo Ninguém agora. que te puxe para baixo. Por favor, agora não, na reta final. E depois de tudo isso, de todas essas dicas e de todo o esforço ao longo do ano inteiro, olha só, não se envolva em discussões, porque tem que estar aí num ambiente favorável, num ambiente tranquilo. E tem uma próxima, não tem, produção? A gente até já falou sobre isso.
confie no seu taco, é isso? Essas duas últimas, eu queria fazer uma ressalva quanto à participação familiar nessa reta final, Dani. Assim, os pais, a família, eu sempre digo que um vestibulando, ele não é vestibulando sozinho, a família vira pré-vestibulando, então conseguir fazer com que o seu filho se sinta confiante agora, não é hora de pressão, de cobrança, de exigir o que não foi feito. O momento agora é de apoiar, é olhar e dizer estamos juntos para que ele acredite que tudo que foi feito vai dar certo. Vai dar certo, a gente tem que entender também o seguinte, não é o único processo seletivo da vida, ano que vem tem mais. A gente torce aí que você que esteja assistindo a gente agora, que vá prestar o Enem, as provas do Enem, ou que tem algum parente, um filho, um sobrinho, um neto, ajude ele a seguir essas dicas. E se não der certo, que a gente tem certeza que vai, tem ano que vem de novo, né? Não é o único da vida, não? Não, Dani. E para finalizar, eu queria te pedir ajuda para relembrar os candidatos a questão dos locais de prova, né? Nós falou na matéria a situação do horário de início aqui para o Amazonas. Os portões abrem 10 e encerram 11 horas. A prova começa às 11h30. Mas a minha maior preocupação é indicar o local de prova, porque no Amazonas, principalmente aqui em Manaus, nós temos várias escolas que possuem nomes iguais ou muito parecidos. E aí você vai achando que é aquela escola e quando chega lá, não é aqui, é o teu local de prova. Então, precisa, antes do sábado, dar uma checadinha, ir até o local de prova para você garantir um acesso bacana no sábado e no domingo. É assim, gente, em vez de estar respondendo pela 20ª vez a mesma questão de matemática, pega um ônibus, pega uma carona, pega um carro, quem puder, vai até o local, vê, marca mais ou menos qual é o melhor caminho, né, que faz para seguir. Qual é a linha do ônibus que funciona sábado e domingo. Exatamente, o processo seletivo é nesse sábado, dia 24, e no domingo, dia 25. Então pega, vê se a linha do ônibus que você está acostumado a pegar vai passar por aquela escola, desce, vai lá, pergunta, checa, vê se é isso mesmo, para também não nadar e morrer na beira por bobeira, né? Verdade. Desejo uma boa prova a todos. E lembrando que 10 da manhã o portão está aberto, 11 está fechado. Então, para a gente não ter que mostrar aqui na segunda-feira aquela correria, aquele desespero de quem acabou ficando para trás do portão fechado. Brigadíssima, eu conversei com a Ludmila Rondon, ela é especialista em processos seletivos das escolas e da ANE. Começou agora com a gente, muito valiosas suas dicas. Obrigada, Ludmila, e até a próxima. Até a próxima. Ainda falando em educação, nós vamos mostrar agora uma iniciativa que está ajudando a diminuir a evasão escolar em Manaus. Olha só, um diretor de uma escola na Zona Leste conseguiu reduzir 80% dos casos de alunos que deixaram de frequentar as aulas. Sabe como? Com um projeto que tem um nome bem sugestivo, Eu Me Importo com Você. Vamos ver? De segunda a sexta, aula normal na Escola Maria Auxiliadora Azevedo, na Zona Leste. Que através da educação transforma, a pessoa se transforma. No sábado, essa equipe de desbravadores da educação coloca em prática o projeto Eu Me Importo com Você. O diretor da escola, com a ajuda de alunos voluntários, visita famílias de estudantes que faltaram durante a semana. Apesar de parecer novo e os pais se espantarem um pouco com a nossa presença logo no início, depois eles entendem que a nossa visita é uma conversa, é uma parceria, não é uma cobrança. Diego já estava há mais de 15 dias sem ir à escola. Eu deixava ele aqui em casa para ir para o colégio e pensava que ele estava no colégio, né? Depois de receber as visitas da equipe, a vontade de estudar reapareceu. Hoje, ele vai todos os dias às aulas e sem reclamar. Um orgulho para a família. Ele aprendeu mais, está se esforçando mais. Então, para mim, ele está... Até o comportamento dele está bom. A equipe caminha mais de 4 quilômetros em diferentes pontos do bairro João Paulo II, na Zona Leste. Com todo esse esforço e dedicação, eles já conseguiram recuperar a assiduidade de 80% dos alunos, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental da escola. A gente serve de exemplo porque os alunos que o diretor escolheu não faltam aulas. Eu não falto a aula, os meninos também não. Então a gente serve de exemplos para eles, de estar aqui todos os dias, de minha escola, de batalhar mesmo pelo seu futuro melhor. Eles indo em loco, vendo, tendo a experiência de ir chamar o colega, isso aí, além de estar trabalhando a questão da escola, da falta, está trabalhando também a questão da cidadania com eles. O trabalho é feito em parceria com o Centro Municipal de Atendimento Sociopsicopedagógico, CEMASP. O órgão é subordinado à Secretaria de Educação do município.
Segundo o centro, nos últimos 2 anos, houve uma redução de mais de 40% no índice de evasão escolar em Manaus. A primeira grande parceria tem que ser feita pela escola junto à comunidade. A escola, identificando qual a criança que está infrequente, ela resume toda uma situação e pode buscar meios para que a coisa seja ainda mais rápida a sua solução. O trabalho desenvolvido por Gilson também foi fundamental para levar Caleb de volta à escola. Desestimulado, ele ficou quase 2 semanas sem estudar. Depois das visitas, não só voltou às aulas, como também melhorou as notas. No primeiro bimestre ele tirou pelas 4 notas vermelhas, né? Então no segundo todas já foram, né, muito boas, não tirou nota vermelha, né? E agora estamos esperando a do terceiro bimestre, né? Bora ver como é que vai estar, porque ele tem que melhorar, porque senão o joelho dele vai sofrer de castigo lá no canto, né, galera? E esse cuidado vai além da relação educador e aluno. Ele viu que o diretor já estava virando pai, que ele vinha em casa para chamar a atenção dele. Em Manaus, por ordem da Justiça, a Seminf retirou as telhas de aproximadamente 500 pontos de ônibus. Nós fomos conversar com eles para entender quanto tempo esse processo ainda vai demorar. Vamos ver. Quem precisou esperar o ônibus nessa parada na Cidade Nova, zona norte da capital, teve uma surpresa nada boa. Ela amanheceu sem o telhado e num dia de muita chuva. Tá horrível, né? Só fizeram desmontar e deixaram de montar daqui. Olha aí, ó, um monte de entulho que eles deixaram aí. Aqui todo mundo pegando chuva aqui, né? Se não fosse longe, estava todo mundo na chuva, né? Trabalho molhado. Com certeza. A Secretaria de Infraestrutura do município explica que outras paradas vão ficar na mesma situação por alguns dias. Todas estão passando por reformas. Esses abrigos nunca sofreram reforma, absolutamente, e muitos deles estavam com telhas quebradas, com goteiras, né, com vandalismo, alguns estavam com a estrutura enferrujada, podendo até causar um acidente de cair um abrigo daquele a qualquer momento. Então, o que nós startamos foi a revitalização completa desses principais abrigos que estavam precisando do reparo. Entre eles é a troca da cobertura. A Justiça obrigou a Prefeitura a reformar 500 abrigos. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, todos têm estruturas antigas e oferecem risco para as pessoas. O pedido foi do Ministério Público do Estado, que também determina que a obra fique pronta num prazo de 180 dias. A determinação também cobra a construção de paradas em locais onde elas ainda não existem. A ação, ela é clara. Ela diz que o município deve prover os pontos de ônibus de abrigos. E esses abrigos, existe uma norma técnica para que eles sejam construídos. Então, tem que estar. Se não tiver, ela não está completa. Ou seja, vão ter que fazer de qualquer jeito. Em caso de descumprimento, a Prefeitura fica sujeita a multa de R$10 mil por dia. O promotor diz que vai acompanhar o passo a passo das obras. O nosso objetivo é exatamente dar à população a condição de ir para a parada de ônibus e pegar o seu ônibus tranquilamente, sem sofrer as intempéries, né? O que não ficou muito claro é porque que destelharam todas as paradas. A gente falou aí na reportagem, na manchete também dessa reportagem, que foi uma determinação do Ministério Público. Agora não ficou muito claro por que fizeram simultaneamente mais de 500 paradas, em vez de concluir por bairro, por exemplo, e não deixar todo mundo desabrigado simultaneamente. A gente continua acompanhando esse assunto, porque é um interesse que diz respeito diretamente à vida de todo mundo, sobretudo aquelas pessoas que precisam usar o transporte público. Agora a gente vai falar sobre o uso excessivo de celular e como ele pode prejudicar a produtividade do trabalho. Pois é, né? A facilidade de ter aí na palma da mão acesso às redes sociais e a diversos outros aplicativos pode gerar, sim, um conflito da relação entre funcionários e patrões. E, em muitos casos, esse conflito pode caminhar para uma demissão. Para onde você olha, tem alguém no telefone celular. Na escada, na loja, na banca de peixe, até o repórter. Tem motorista que torce para o carro parar no trânsito só para poder mexer no telefone celular. Não tem jeito, eles estão cada vez mais presentes na nossa rotina. Foram feitos para facilitar o dia a dia, mas o uso excessivo do telefone celular pode, além de causar um acidente de trânsito, trazer problemas de relacionamento e até no ambiente de trabalho.
Imagine o que poderia acontecer se o cabeleireiro decidisse atender a uma ligação no meio do corte. Vai que ele está atendendo o telefone e de uma hora para outra ele acaba tirando tufo a mais do cabelo. Aí fica a clareira aqui na cabeça. Aí complica, né? Mas tem muito vendedor que não resiste à tentação. Tanto que tem vereador com projeto de lei para garantir que nas lojas de Manaus o atendimento aos clientes não seja prejudicado pelo uso de telefone. Você está sendo atendido, de repente o telefone toca de um cliente que está em casa e a pessoa vira de costa para você e começa a atender a pessoa pelo telefone. Isso aí é um desrespeito. Então o meu projeto ele proíbe com que um atendimento paralelo possa vir a acontecer. Agora, se for uma ligação particular, o parlamentar diz que não tem problema nenhum. O projeto ainda está em análise na Câmara dos Vereadores, mas já é lei, pelo menos nessa padaria. O último funcionário pego enviando mensagens de texto na hora do expediente não está mais aqui para contar a história. Com muitas pessoas aqui em atendimento, uma pessoa só atendendo pode atrapalhar com outra apenas no celular fácil, principalmente pela questão do WhatsApp. Sobre o uso do aplicativo WhatsApp no trabalho, patrões e empregados devem estar atentos. Acionar um funcionário por mensagem fora do expediente para resolver questões do trabalho pode configurar hora extra. O uso de palavras ofensivas ou vexatórias contra qualquer funcionário pode caracterizar assédio moral. E o uso excessivo do telefone para fins particulares pode gerar advertência, suspensão e até demissão. Esta especialista lembra um outro detalhe, o marketing pessoal, essencial para quem quer crescer dentro da empresa. Estamos num momento de crise, então as empresas elas estão enxugando seus quadros. Pessoas que perdem muito tempo no celular viram um pouco de foco para esses desligamentos, porque elas não estão produzindo enquanto elas estão no celular. Então, a ideia seria, trabalhe o seu marketing pessoal, buscando atividades que gerem resultado para você, mostrar o seu trabalho e crescer na sua carreira. Saída de mestre teve a Carol. Ela, que não desgruda do telefone, resolveu transformá-lo numa ferramenta para vender artesanato. Através das redes sociais, ela pesquisa, expõe os produtos, atende os clientes e até recebe os pagamentos. A preocupação dela é uma só. E quando a bateria descarrega? Ou nunca descarrega? Descarrega, lógico, mas aí tá sempre com o carregador do lado para estar carregando, que não pode desligar. Tem que tomar cuidado, hein, gente? Olha, são 7 horas e 38 minutos. A gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho aqui no Manhã no Ar com todas as informações do esporte com a Carol Queiroz. 7 horas e 44 minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. O governador José Mello garantiu que a conclusão do primeiro trecho da Avenida das Torres será entregue em dezembro desse ano ainda. A obra deve facilitar a vida de quem circula pela zona norte da cidade. Durante a visita ao local, Mello recebeu muitas reclamações dos moradores. Vamos ver como é que foi essa visita. Próximo ao conjunto Viver Melhor, o trecho que segue da M010 em direção ao bairro Santa Etelvina está em fase de finalização. O governador José Mello visitou a obra e garantiu a entrega até dezembro. Mello não escapou de mais pedidos feitos pelos moradores. Esta líder da comunidade Acará espera que o loteamento também seja interligado à nova avenida. A nossa comunidade é bem do lado da Avenida das Flores. E a gente estamos precisando de uma saída, nós estamos sem saída, estamos saindo por um beco. Um beco que prejudica muitos carros, a comunidade, às vezes alaga, tudo, não tem condições. Então eu peço ao governador, ao José Mello, que atenda a nossa comunidade, que faça uma conexão, uma rua que conecte a Avenida das Torres com a comunidade Acará. O governador ouviu e disse que vai avaliar o pedido. Os outros trechos da Avenida das Flores devem ser concluídos até o fim do ano que vem. Um deles foi mostrado pela TV A Crítica há um mês. O barranco foi tão escavado que colocou as casas em risco. Nós fizemos o estaqueamento de profundidade de 20 metros. Aquilo ali está tudo estaqueado. Não vai, aquele talude não vai cair porque ele está protegido totalmente por estaca. E como todos os taludes serão colocados grama, evidentemente que a erosão da chuva não vai permitir que aquilo caia. Outro ponto que deve ser entregue no ano que vem é esse aqui do Tarumã. Aqui será construído um anel viário com ligação até o aeroporto Eduardo Gomes. A pista vai desafogar o transporte de cargas para o distrito industrial.
O governador José Mello também comentou sobre a fumaça que amanheceu encobrindo a capital Manaus nesta segunda-feira. De acordo com ele, o Instituto de Proteção da Amazônia está fazendo um levantamento e acompanhamento completo das cidades do interior. Manaquiri e Careiro Castanho, por exemplo, conseguiram reduzir os focos de incêndio. Mas o governador acredita que o problema só vai ser minimizado daqui a 20 dias, quando as chuvas começarem a cair no Amazonas. Agora chegou a hora da gente falar de esporte. Vamos ao estúdio do Craque na TV com a Carol Queiroz, que já está lá e agora com a gente aqui no Manhã no Ar. Bom dia, Carol. Bom dia, Dani, tudo bem? Tudo ótimo. Dani, é o seguinte, olha, as crianças do Coroado, de bairros vizinhos, ganharam a oportunidade de conhecer melhor o tênis, um esporte considerado aí de elite, né? Mas que está ganhando cada vez mais espaço nas comunidades de Manaus. Antony começou hoje nas aulas de tênis. Por enquanto, tudo é brincadeira. Mesmo assim, ele está empolgado com o esporte. É bacana, tem os amigos para jogar também, professor que ensina a gente, tudo mais. Ele é só um dos 15 alunos do projeto que ainda está em fase experimental. Ricardo é o professor e coordenador do projeto. Ele já trabalha há 15 anos levando o esporte para as comunidades. A intenção é ensinar eles a jogar tênis, tirar eles da rua, porque o esporte ele tem uma importância muito grande, né? Tipo, eu comecei no tênis também como eles, né? Eu vim de comunidade lá do Rio de Janeiro, de favela, e aprendi a jogar tênis catando bola, porque eu era boleiro. E eu falo para eles, ó, através do esporte, eu conheci vários países, vários estados do Brasil. Hoje eu sou professor de tênis formado, graças ao esporte. As aulas vão acontecer 3 vezes na semana e as inscrições ainda podem ser feitas. Podem procurar aqui o nosso Centro de Esporte e Lazer do Coroado, que funciona na mini Vila Olímpica do Coroado, que nós teremos os nossos técnicos, nossos professores, aguardando as crianças, os adolescentes, para que se faça a inscrição. Por enquanto, a rede e a própria quadra são improvisadas, mas no ano que vem isso deve mudar. Nós temos que, para o orçamento do ano que vem, buscar a aquisição de materiais compatíveis, porque tudo ainda está meio improvisado, colocando, acima de tudo, a estrutura da prefeitura para a gente levar em outras áreas. A Chapada já tem um projeto com 45 crianças. Hoje nós iniciamos aqui no Coroado com 15. Então a tendência é a gente popularizar o esporte e fazer com que as pessoas venham a popularizar o esporte e fazer a prática, que é sinônimo de saúde. Tá certo, mais esporte de graça para as crianças, né? E ó, se engana quem pensa que pessoas com doenças como a hipertensão ou até mesmo doenças do coração não podem praticar esportes, viu? Hoje a gente vai mostrar a história do seu Mendonça, um engenheiro de 59 anos que virou maratonista. Vamos ver. Quem vê seu Mendonça assim nem imagina como ele era 3 anos atrás. Corredor, maratonista, ele já soma mais de 80 medalhas, todas penduradas no quarto dele. Motivo de orgulho e a prova de que hoje ele vive com saúde. Mas nem sempre foi assim. Diabético, ele descobriu a doença em 2012, quando levava uma vida bem diferente da de hoje. Eu era um cara super sedentário, só pensava em trabalhar, trabalhar e trabalhar. Eu estava numa viagem internacional a trabalho e comecei a sentir um problema nos meus pés, de inflamação, de infecção, de ulcerações nos meus pés. Fui fazer uma bateria de exames, fiz N exames e, infelizmente, naquele dia, a minha glicose estava em 345. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as complicações do diabetes podem ir desde danos aos olhos, rins e nervos, como também pode causar doenças cardíacas e no fluxo sanguíneo de extremidades do corpo, principalmente nas pernas. Todas essas possíveis complicações da doença também assustaram seu Mendonça, que diante do problema fez uma escolha. Ele me falou que eu tinha 3 opções. A primeira seria conviver e morrer com uma diabetes. A segunda seria o uso de insulina. E a outra seria fazer uma dieta compatível com a minha necessidade e fazer exercício. A mudança de vida começou pela alimentação. O café da manhã, por exemplo, alimentos com pouco carboidrato e, claro, sem açúcar. Só isso. Água de coco.
Aliás, essa é uma refeição importante, já que a rotina de exercícios dele começa cedo, às 6 da manhã no treino funcional. Para os diabéticos, o ponto mais importante na hora de fazer atividades é o monitoramento. O nosso paciente que tem diabetes e vai iniciar, ele tem que passar primeiro numa avaliação cardiológica, porque ele tem que avaliar a função cardiovascular, né? Passando por essa etapa, estando tudo bem controlado, a gente vai para a orientação da medicação, do exercício e da alimentação. Além disso, é preciso ser acompanhado por um profissional, como o Leonardo, que é o treinador de Mendonça. Os diabéticos eles são inclusos na categoria de grupos especiais, né, que são as mesmas dos cardiopatas, para quem tem pressão arterial alta. Então, a gente tem alguns cuidados com eles, algumas ressalvas, né? Mas eles podem fazer o treinamento, principalmente o treinamento aeróbico, treinamento em circuito, normalmente. Seu Mendonça já escolheu o próximo desafio para essa coleção ficar ainda maior. Mesmo assim, ele já se orgulha das conquistas até aqui. Hoje eu tenho 20 quilos a menos, corro, eu não corria 1 quilômetro, hoje eu corro 21 e estou muito próximo de começar a fazer a minha primeira maratona, que são 42 quilômetros. Carol, bacana, hein? Seu Mendonça agora é meu exemplo de vida. Que inveja, que força de vontade, hein? Pois é, parabéns, seu Mendonça. Provando que não tem desculpa, né, Dani? Muito bom, muito bom. Dani, seguinte, olha só, se liga na boa notícia, viu? O Comitê Rio 2016 abre agora, gente, já, às 8 da manhã, a venda direta de ingressos dos Jogos Olímpicos para o público residente no Brasil, tá? Além dos ingressos remanescentes da venda inicial realizada por sorteio, estarão também disponíveis os tickets para sessões que já estavam esgotadas. Esses ingressos estão sendo retornados, gente, por outros torcedores aí via a ferramenta de revenda online. Isso é um serviço seguro que a Rio 2016 coloca à disposição de quem comprou o ingresso, mas por algum motivo aí desistiu de comparecer ao evento, tá? Dessa vez não há sorteio. Quem chegar primeiro leva mesmo quem não se inscreveu aí ou não conseguiu comprar nada nas fases de vendas por sorteio, tá? Mas é bom estar aí com os dados atualizados no portal de ingressos antes do início das vendas. E se você ficou com dúvida, vai lá no site portalacritica.com e também tem o endereço aí na tela para você, ó, da venda de ingressos, ingressos.rio2016.com. Só .com, viu, gente? Não tem BR, não. E aí é bem facinho, entra lá, acessa e já compra logo agora às 8 da manhã, no nosso horário mesmo, tá, Dani? Carol acabou de me lembrar que já são quase 8 da manhã, faltam 6 para as 8, né? São 7 horas e 54, então a gente encerra o Manhã no Ar. Obrigada, Carol. Valeu, beijo, até amanhã. Dani, a gente tchau. se vê amanhã. A gente encerra o Manhã no Ar por aqui, desejando para você uma ótima terça-feira e pedindo aí para você ficar aqui com a gente na TV A Crítica Record, porque agora tem Fala Brasil, logo depois tem Hoje em Dia, às 11 Magazine e meio-dia tem Alô Amazonas. E a gente, eu e você, se vê amanhã às 6h30 aqui no Manhã no Ar. Tchau, gente. Grande terça. Até lá.